Oi, quais os tipos existentes de RPG? Qual a diferença entre eles? E qual deles vale mais a pena jogar? Se você também está com estas dúvidas, fica aqui que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Até já! Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e nesse vídeo eu quero falar sobre RPG para você que é apenas um iniciante e que está começando a sua jornada nesse mundo de imaginação. Bom, a nossa pergunta de hoje é: quais os tipos existentes de RPG? Existe mais de um tipo? De vez em quando eu ouço as pessoas falarem RPG online, professor, RPG de mesa, e eu fico boiando, será que eles estão falando da mesma coisa? Bom, se você ouviu esses termos e ficou com essa dúvida, saiba que sim e ao mesmo tempo não. Sim, eles estão todos falando de roleplay game, jogo de interpretação de personagem, mas há algumas sutis diferenças entre os tipos existentes de RPG de mesa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou explicar os 3 principais tipos de RPG, os mais conhecidos, e vou citar alguns tipos de RPG menos conhecidos, mas que talvez também possa ser do seu interesse, né? Vir a conhecer e a jogar esses tipos de jogos de interpretação, tá bom? Bom, o primeiro tipo de jogo de interpretação existente é o que a gente chama de RPG de mesa ou RPG tradicional, tá? O RPG de mesa ou tradicional é o RPG principal sobre o qual eu falo nesse canal, que é aquele que ele é feito, digamos assim, ao vivo, né? Ou seja, as pessoas precisam estarem juntas no mesmo local, no mesmo ambiente físico para poder jogar, tá? Normalmente, o RPG de mesa, ele é jogado apenas com dados, papel e caneta, né? Você não costuma precisar mais do que isso para jogar o RPG de mesa, porque ele roda totalmente na sua imaginação, tá bom? Então, cada jogador terá a sua ficha de personagem, onde lá estará escrito o que o seu personagem pode e não pode, pode ou não pode fazer, e haverá os dados para simular a aleatoriedade, ou seja, para auxiliar o narrador a decidir se determinada ação acontece ou não acontece no mundo da história que está sendo contada. Então, o RPG de mesa, ele é o mais antigo, ele é o mais tradicional, ele surgiu nos Estados Unidos, né, no final da década de 70 e se popularizou pelo mundo e acabou migrando para outras plataformas. Então, a gente vem para o nosso segundo tipo de RPG, que é o RPG online. Bom, gente, com o advento da internet, começou a surgir comunidade de pessoas, né, que jogam RPG, tanto no Facebook, quanto no WhatsApp, né, quanto no Instagram e em todas as outras, né, locais. Começou, então, algumas pessoas que eram programadoras, né, começaram a criar plataformas online, tá, voltadas para esse tipo de jogo, como por exemplo o Roll20, né, o Discord também tem um grande espaço voltado para o RPG, né, então surge aí o segundo tipo de RPG, o RPG sai da mesa e vem para a internet, ele acaba se tornando então o RPG online. As diferenças são mínimas, né, em relação ao RPG de mesa. O RPG online e o RPG de mesa, eles são muito parecidos. Basicamente, a diferença é porque os jogadores não estão no mesmo ambiente físico, né, eles se comunicam através da internet. Mas, normalmente, utilizam as fichas de personagem, os dados aleatórios, a forma de jogar é bastante similar. A diferença realmente está mais na questão, né, do meio, né, de contato entre os jogadores e, é claro, uma vez que eles estão utilizando o computador, eles também utilizam certas técnicas narrativas que não daria para fazer
no RPG de mesa, né? Fica mais fácil apresentar imagens, fica mais fácil simular mapas, né? Criar a imersão, né, no mundo online. Então seria quase como um intermediário, né, entre o RPG de mesa e, digamos assim, o videogame, mas ainda com fortes tendências de RPG de mesa, tá certo? O terceiro tipo é exatamente o RPG de videogame, né? Que ele foi uma adaptação do RPG de mesa para os jogos de videogame. Um bem clássico é o Final Fantasy, né? Então, Final Fantasy, quando você fala em RPG de videogame, você não pode deixar de imaginar o Final Fantasy, deixar de imaginar jogos, né, onde as pessoas elas podem interpretar personagens vivendo aventuras em mundos, né, fictícios, tá bom? Então, o terceiro tipo de RPG é o de videogame e é o mais conhecido, né, no mundo, porque normalmente quando você fala, eu jogo RPG, as pessoas pensam logo nos grandes clássicos de RPG que foram transportados para o mundo do videogame. Então, quantos a gente já viu? Nós já vimos o RPG de mesa, o RPG online e o RPG de videogame, né, o RPG que a gente poderia chamar também de RPG eletrônico. Mas existem outros tipos de RPG menos populares, menos conhecidos, mas que ainda assim seria muito interessante que você soubesse da existência deles. E enquanto eu estava aqui falando que o videogame eletrônico é o mais famoso, o meu marido Júnior acabou de me lembrar que, na verdade, isso não é mais verdade. Tá? Na verdade, existe hoje em dia um estilo de RPG muito mais popular do que o RPG eletrônico. Se trata do MMORPG. Essa sigla, ela é uma sigla em inglês. Eu vou tentar dizer o nome aqui para vocês. Já peço desculpa de antemão, porque o meu inglês é péssimo. Mas MMORPG significa Massively Multiplayer Online Roleplay Game. Traduzindo isso, seria RPG online para múltiplos jogadores. Se trata daqueles mundos de RPG na internet onde você pode pagar um determinado valor e aí passar horas interpretando um personagem em um mundo totalmente aleatório. É um jogo extremamente rico, persuasivo, com milhões de pessoas jogando, todas ao mesmo tempo. E você pode, inclusive, interagir com personagens de outros jogadores que você jamais conheceu, não sabe nem nunca saberá quem são aquelas pessoas. O MMORPG ele ficou muito conhecido, né, principalmente por causa do Ragnarok, né, que foi uma desses MMO que fez muito sucesso na sua época, né? Hoje em dia um dos mais conhecidos é o World of Warcraft, né? Que milhões de pessoas em todo o mundo jogam, né, esse RPG, tá? De plataforma, como também é conhecido, né? Plataforma de múltiplos jogadores, tá? Então, se você não encontrar ninguém perto da sua casa para viver a experiência de RPG, eu lhe aconselho a ir participar de um desses MMORPG, que você terá a experiência mais próxima possível do RPG de mesa. Vale muito a pena realmente conhecer. Bom, então, como eu falei, esses são os 4 principais tipos, né, de RPG. O RPG tradicional ou de mesa, também conhecido como RPG presencial. O RPG online, que é aquele que você joga com pessoas pela internet. O RPG, né, eletrônico, que é o RPG de videogame, e o MMORPG, que é o chamado RPG de mundos fictícios, de plataforma, né, onde você entra para explorar um mundo que foi criado inteiramente para que o seu personagem partilhe experiência com outros personagens pelo mundo afora. Mas apesar desse, gente, existem outros tipos de RPG menos conhecidos, mas que vale a pena falar sobre alguns deles aqui. Por exemplo, nós temos o chamado RPG de aventura solo. O que seria isso? Bom, eles são livros, né, ou sites onde as aventuras elas vêm escritas
e permitem que uma pessoa, né, possa viver essas aventuras. Então, ele normalmente é feito para pessoas jogarem sozinhas, tá certo? Ele já vem todo pronto, já preparado, mas a mesma história ela pode ser contada para inúmeras pessoas, ou até mesmo inúmeras vezes para a mesma pessoa, com finais e possibilidades diferentes. Parece meio loucura, né, gente? Mas é muito legal. Então, naquela período que você tiver sem amigos para jogar RPG, a aventura solo também é uma possibilidade, tá? Para quem não pode dispor, né, de dinheiro mensalmente para estar pagando os MMORPG, tá ok? Então basta comprar o livro uma única vez e aí reviver aquela aventura inúmeras vezes até cansar e não aguentar mais olhar para o livro, tá? Outra opção muito interessante é o live action. O live action, ele é o mais próximo entre o RPG e o teatro, tá? Ele é um estilo de RPG onde as regras aleatórias são praticamente ignoradas em prol da interpretação. Então, são um grupo de pessoas que se reúnem, né, para interpretar o RPG na sua forma mais livre, né, na sua forma mais narrativa possível, tá? Então, essas pessoas, elas costumam vestirem fantasias, marcarem locais, tá certo? Para elas poderem interpretar, né? E a diferença entre o live action e o teatro, você deve estar se perguntando qual é que no live action não existem papéis escritos com falas, tudo é no improviso, a pessoa vai ter que criar as suas falas na hora, reagindo, né, às proposições feitas pelo narrador. Então, quem nunca viveu a experiência, né, de participar de um live action que se popularizou bastante no final da década de 80, né, com o Vampiro à Máscara, pode, então, viver essa experiência que é também muito gratificante, muito interessante para pessoas que curtem, né, jogos de interpretação. E existe também, gente, o PBEM, Play by E-mail. Esse é que é loucura mesmo. Imagine um jogo de RPG feito através de e-mails, tá? Esse jogo, ele foi criado por um grupo, né, onde todos os participantes, eles, né, estavam inscritos, tá, para receber mensagens, né? Eles recebiam mensagens com a história do jogo e eles enviavam e-mails com as suas respostas uns para os outros, tá? Parece assim um tanto quanto digamos assim, arcaico, né, nesse mundo de internet, mas existe, eu estou contando para vocês, tá, a existência desse estilo de RPG, tá? E existe também o Play by Forum, tá, que é um estilo de RPG realizado em fóruns, né, onde as pessoas, elas costumam propor em jogos narrativos na hora, né, aventuras narrativas improvisadas na hora, e as pessoas fazem parte do fórum, independente de se conhecerem ou não, elas vivem esse estilo de narração ali naquele fórum, né, e ele acabou se tornando também bastante popular por causa do jogo Jornada nas Estrelas, né, que foi o que inspirou esse primeiro estilo de jogo de interpretação. Enfim, gente, existem outros, né, há mais de 40 estilos, né, de jogos interpretativos, mas esse vídeo ficaria muito extenso, por isso eu falei apenas daqueles que eu julguei mais interessantes e que talvez você possa querer futuramente experimentar. Espero que você tenha gostado, tenha entendido as nuances, as diferenças entre cada um desses estilos. E se ficou com dúvidas sobre qual é o melhor para você e quiser compartilhar essa dúvida com a gente, coloca aí nos comentários, eu vou ter muito prazer em te ajudar com isso aí. No mais, se é a sua primeira vez aqui comigo, se inscreve no canal, que tem muitos outros vídeos interessantes como esse, surgindo, né, e você poderá recebê-los na sua casa, se não esquecer de ativar o sininho. No mais, só agradecer, pedir para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!